Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou deixar um passo a passo para que vocês consigam fazer uma migalheira de pão, ou seja, uma tábua para cortar pão, utilizando praticamente uma única ferramenta, ou seja, eu vou usar um arco de serra e vou usar um esquadro para poder guiar o meu corte. Eu tenho esse esquadro no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês entrem lá e vejam como é muito simples fazer esse esquadro aí, esse gabarito de corte, para que possa auxiliar você no guiar do corte, para conseguir fazer esses cortes nas transversais, para poder fazer somente com um arco de serra. Eu postei um vídeo recentemente onde eu fiz uma migalheira dessa e utilizei praticamente todos os recursos que eu tinha aqui disponível para fazer essa tábua, e muitas pessoas reclamaram, falaram, poxa, e quando eu não tenho todas essas ferramentas, como é que eu faço? Então achei legal fazer esse vídeo aqui, compartilhar essa informação, porque às vezes a gente fica limitado a ter que ter muitas ferramentas e, na verdade, às vezes, a gente precisa do básico. É claro que as ferramentas facilitam o trabalho, enaltecem ainda mais, deixa a peça com um pouco mais de tecnologia, ou seja, você consegue fazer algumas coisas que manualmente, claro, você não consegue. Mas o objetivo desse vídeo era, sim, fazer com o básico possível para que a gente consiga fazer aí uma migalheira de pão. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Essas são as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer a nossa migalheira, ou seja, onde a gente vai cortar o pão. Procurei trazer aqui o mais básico possível para que a gente consiga executar esse projeto e, claro, ter qualidade também nessa produção. O que eu vou utilizar aqui nesse projeto? Eu estou usando aqui um grampo de topo que eu tenho no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, para que vocês entrem lá e vejam como ele é feito. Ele é muito simples, fácil de fazer e dá para utilizar nesse projeto e tantos outros. Eu vou usar aqui 2 sargentos de topo para poder prensar as madeiras e fazer a caixa desse projeto. Eu vou usar aqui também um arco de serra simples, muito simples e bem barato de ser adquirido. Eu vou usar aqui um esquadro, que ele vai servir ao mesmo tempo de esquadro e de guia para minha serra, para eu poder efetuar o corte o mais reto possível, para eu poder fazer as junções e colar de forma adequada. Vou usar também aqui 1 metro para poder medir, fazer os cortes, um lápis e uma cola. Independente da marca, você tem que procurar utilizar cola de boa qualidade para que ela tenha uma boa resistência da colagem e, claro, que ela consiga grudar de forma mais eficiente. Você pode até usar prego, eu não vou usar prego aqui, mas você pode usar prego. E uma observação, cuidado, não usa o prego que você utiliza quando você arranca o pallet, aquele prego está enferrujado, usa prego novo. Se você quiser usar prego aqui, quiser deixar mais resistente, você pode usar o prego para fazer esse projeto, mas aqui eu vou usar esses materiais, o mais básico possível para que eu consiga executar esse projeto. Aqui estão as madeiras que nós vamos utilizar para fazer esse projeto. Eu já trouxe elas cortadas, mas eu vou mostrar como você vai fazer o corte dessas madeiras. Lembrando que todas essas medidas de espessura e largura já existe pronto, ou seja, você pode comprar as barrinhas prontas para você otimizar a execução e só utilizar aqui o arco de serra. Então eu vou passar agora as medidas para que vocês possam adquirir essas barrinhas, todas elas você encontra muito fácil aí em qualquer madeireira. Eu aqui estou utilizando pinos, você pode até utilizar pinos, cedrinho ou outras madeiras que você tem aí disponível na região de vocês. Agora eu vou passar para vocês as medidas, lembrando mais uma vez que largura e espessura existe pronto, ou seja, barras de 1 metro, 2 metros, 3 metros, com essa largura e com essa espessura. O tamanho que eu vou fazer aqui é um tamanho que eu julguei ser necessário aqui para poder passar e ficar uma peça legal. Mas você vai definir o tamanho aí que você quer fazer.
Eu me preocupei em fazer esse tamanho porque eu consigo utilizar essas medidas de largura e espessura que já existem aí nas madeireiras para poder facilitar na hora de eu montar, se de repente eu não tenho nenhum maquinário, ou seja, eu só disponho de um arco de serra. Então eu procurei fazer aqui de uma forma que eu consiga usar essas medidas já existentes no mercado para poder fazer essa migalheira. Então vamos lá. Eu tenho aqui de largura 4 centímetros de largura, ou seja, eu vou comprar uma ripa de 4 centímetros por 1 centímetro de espessura. Lembrando, novamente, 4 centímetros de largura por 1 centímetro de espessura. Todas as madeiras aqui têm 1 centímetro de espessura, salvo essas daqui, que são barrinhas de 6 milímetros por 2 centímetros. Eu já vou passar essas medidas aqui e vou explicar quando eu chegar nessa parte. Para fazer o rebaixo, para eu poder encaixar o tampo, eu estou usando aqui uma madeira de 1,5 centímetro, que já existe também no mercado, por 1 centímetro. Lembrando, todas elas têm espessura de 1 centímetro, com exceção esses separadores aqui que eu vou utilizar para fazer a grade, que tem 6 milímetros. Muito bem, eu tenho aqui de comprimento 36 centímetros, 2 barrinhas de 36 centímetros. Aqui eu tenho 27 centímetros e meio, 4 centímetros e de 1 centímetro de espessura. Essa é a minha estrutura da caixa. Aqui eu tenho 1,5 centímetro por 1 centímetro de largura. E de comprimento, 34 centímetros. Então eu vou usar 2 barrinhas dessa medida. Vou usar 2 barrinhas dessa de 24 centímetros. 1,5 centímetro por 1 centímetro de espessura. As madeirinhas onde eu vou fazer o fundo da minha caixa tem 2 centímetros por 1 centímetro de largura. Ou seja, eu vou usar todas essas aqui de 2 centímetros e uma de 3 centímetros por 1 de largura. Essa medida aqui que eu fiz foi para que desse certo eu poder fechar a caixa. Lembrando que eu só tenho um arco de serra para facilitar a montagem. Então eu procurei usar materiais que facilitem a execução com a ferramenta que eu tenho, somente o arco de serra. Esse é a ideia desse projeto, usar o menos ferramenta possível para poder executar ele. Para fazer agora a grade, eu vou usar também 2 centímetros de largura por 1 de espessura. Essa madeirinha aqui tem de comprimento 20 centímetros. Todas elas. A lateral que eu vou montar a minha estrutura da grade tem 36 centímetros, 2 de largura por 1 centímetro de espessura. Com exceção a esses separadores, eu tenho aqui também 2 centímetros, mas essa largura para mim pouco importa. Eu só estou usando um pouco mais alto para depois eu poder puxar e não ficar preso, ficar fácil para eu poder tirar ela da grade lá e medir a distância, que é de 6 milímetros. Lembrando, todas essas madeiras já existem no mercado, em barras de 1 metro, 2 metros e 3 metros. Você pode adquirir aí na região de vocês com bastante facilidade, seja pino, cedrinho ou qualquer outra madeira que você tenha disponível aí. Mais uma vez, vale reforçar que eu estou buscando aqui uma forma para que eu utilize somente o arco de serra como ferramenta para poder construir esse projeto. O que eu vou fazer agora? A montagem de todo esse processo aqui, usando essas madeiras que já existem no mercado, eu só vou fazer o corte. Agora eu vou mostrar como eu vou usar o arco de serra e o meu esquadro. Eu acabei esquecendo de falar, eu também tenho esse esquadro no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição para que você veja que ele é muito simples, com qualquer madeira você consegue fazer. Lógico que ele deve estar muito bem esquadrejado e tem que estar em 90 graus certinho para você poder fazer os cortes corretamente. Esse processo aqui com o arco de serra, ele vai ser repetitivo, ou seja, eu vou cortar sempre deste mesmo jeito.
Independente da largura, independente da espessura, o processo vai ser o mesmo. Por que que eu vou usar esse esquadro aqui que eu fiz? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai travar na minha madeira, ou seja, ele para aqui, ele tem uma diferença. Isso está no canal, eu já informei, vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês vejam como ele é feito. O importante aqui tem que se atentar que ele tem que estar exatamente a 90 graus, perfeito, para que você faça um corte correto. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a marcação, as medições que eu preciso fazer, vou riscar e vou fazer o corte com um arco de serra. Importante aqui que se você for fazer o corte com um arco de serra, sem esta régua, você corre o risco de entortar o corte e na hora de você fazer a colagem, eles ficarem fora de nível, ou seja, você não conseguir fazer a colagem porque ele está muito torto e ele vai acabar aqui não aderindo na moldura para você poder fazer o fechamento. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar esse meu esquadro na linha e vou usar esse esquadro para poder guiar a minha lâmina de corte, porque ela é muito mole, ou seja, fica mais fácil de eu errar. Então eu vou precisar de um guia. E aí eu posiciono aqui e não preciso pôr muita força. Eu vou fazer um corte aqui suave para poder fazer ele o mais reto possível. Porque se eu pôr muita força ou tentar ir muito rápido, o corte vai sair torto. Então o segredo aqui é paciência e fazer um corte bem tranquilo para que você faça o mais reto possível. Minha preocupação aqui é fazer o corte o mais reto possível, para que depois que eu faça a junção, ele fique perfeito na hora da colagem. Então, aqui o segredo é paciência. Posicionou a madeira na linha onde você vai cortar, para que você corte somente os comprimentos, lembrando que você vai comprar essas barrinhas, essas ripas, já pronta com essas medidas que eu passei. Elas existem no mercado e são fáceis de ser encontradas. Eu vou começar o processo de montagem. Lembrando que a única ferramenta de corte que eu tenho é o arco de serra. Por isso eu preciso comprar madeiras no mercado que já estejam na espessura que eu preciso para evitar o corte longitudinal, porque fica muito difícil fazer ele com o arco de serra. Agora, se você tem uma serra de bancada, uma serra tico-tico ou uma serra circular, essas ferramentas facilitam o corte longitudinal. Então dá para você, de repente, pegar o pallet aí, desmontar o pallet e fazer ele a partir do pallet, que também vai sair muito barato, ou qualquer outra madeira que você consiga fazer aí corte longitudinal, passar várias vezes o equipamento para poder fazer essas tirinhas de 2 centímetros que a gente precisa para poder montar. Então lembrando que o arco de serra para fazer corte longitudinal é muito difícil você controlar ele numa linha reta. Dá para fazer com bastante calma, com bastante cautela, mas fica um processo muito demorado e não há necessidade, uma vez que você pode comprar essas peças prontas no mercado hoje. É só fazer o corte aqui na transversal e com bastante paciência aos poucos que você consegue executar. Eu aqui só usei o arco de serra para fazer esse corte aqui e os demais cortes eu acabei adiantando, senão eu vou demorar muito aqui para fazer o corte, mas todos os cortes foram feitos com arco de serra. Demorou? Demorou bastante, porque se eu tivesse cortado lá na serra de bancada ou qualquer outra ferramenta que me facilite os cortes, eu teria, claro, cortado muito mais rápido, mas eu queria fazer o corte com a serra arco e verificar se realmente é possível. Para eu fazer a montagem agora da grelha, lembrando que eu tenho de largura 2 centímetros e de espessura 1 centímetro. Eu vou marcar as laterais dela e com essas madeirinhas eu vou começar a montar a minha grelha. Marquei aqui a primeira. O que eu vou fazer agora com esses marcadores? Os marcadores aqui vão servir para que fique o espaço igual para todos. E aí eu venho colando e venho fazendo ele até o final. Esse mesmo processo. Venho com o separador e faço a colagem. Nas pontas. Eu vou usar cola aqui somente nas pontas. Portanto, não lixa aqui as pontas para que ela não perca essa porosidade, ou seja, os poros dela não estejam fechados e a cola possa aderir com mais facilidade e mais resistência. E aqui eu vou fazendo para todos a mesma coisa,
até chegar lá no final. Ou seja, eu vou fazendo a colagem aqui dessa minha grelha até terminar essas madeiras. Esse cálculo que eu fiz aqui são cálculos para que eu consiga usar essas medidas já existentes no mercado e eu conseguir finalizar. Posso fazer em outras medidas? Não tem problema nenhum, pode. Lembrando que fica mais difícil você fazer corte longitudinal. Então aqui a ideia foi usar apenas o arco de serra. E claro, eu preciso usar essas medidas para poder facilitar a montagem e dar certo aqui só para eu poder fazer corte na transversal, não ter que fazer corte longitudinal. Eu só tenho o arco de serra, essa é a minha limitação desse projeto, usar poucas ferramentas, de preferência o menos possível. E a única ferramenta que eu tinha disponível, mais simples aqui, que eu posso fazer o corte, é o arco de serra, porque ele é muito barato e dá para comprar aí, dá para ter um arco de serra muito fácil, muito simples, você consegue fazer. Não é por conta disso que você vai deixar de fazer o seu projeto. É óbvio que as ferramentas facilitam, elas potencializam aí o seu talento, potencializam aí a tecnologia para que você consiga executar de forma mais fácil. Mas você pode criar uma linha de produção com ferramentas bem básicas aí para que você consiga produzir e, claro, ter a renda que você precisa aí para agregar no seu orçamento. Eu vou usar o que eu mostrei no canal, que é um grampo de topo, para poder prensar o topo da madeira. Aqui nesse caso, como eu não tenho e não posso dispor de outros grampos, eu vou usar esse grampo aqui para poder fazer o aperto dessa moldura aqui, junto com essas madeirinhas que eu fiz aqui para poder fazer a minha grelha, ou seja, onde eu vou cortar o meu pão. Lembrando que a espessura aqui da madeirinha é de 6 milímetros, para que fique esses vão com 6 milímetros. Vou posicionar aqui o meu grampo. Procura colocar tudo alinhado aqui, porque você não tem nenhuma ferramenta de corte longitudinal. O que você tem é apenas o arco de serra. E depois, quanto menos rebarba tiver, depois fica mais fácil para que você dê o acabamento com lixa aqui manual, para que a gente consiga aqui finalizar essa parte da grelha aqui. Agora nós vamos montar a caixa, que é muito simples. Eu vou afastar aqui minhas madeiras maiores, as menores eu vou colocar aqui bem na vértice aqui, bem no ângulo. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola, vou usar o grampo para pressionar ela para colar. Agora nós vamos montar a caixa. A caixa é muito simples. Eu vou afastar aqui as partes maiores. Essas partes menores aqui eu vou colocar para o lado de fora. Ou seja, bem encostado aqui no canto. E essa outra desta mesma forma. O que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui para poder fixar ela. E depois poder usar as madeirinhas aqui para fazer o rebaixo. Para poder colocar o fundo e depois colocar a tampa aqui, a grelha, para que ela fique na mesma altura aqui dessa moldura, não ultrapasse, dando um acabamento mais bonito, ou seja, um acabamento mais elegante aqui para essa peça. E agora eu vou usar esse grampo aqui, que é um grampo de topo. Vou alinhar ele aqui e fazer o aperto. Com o próprio esquadro que você usou para cortar, você vai medir aqui para saber se está correto, se não tem nenhum problema, se não está fora do esquadro. Se tiver fora do esquadro, você corrige, porque senão depois na hora de você colocar a tampa vai dar problema. Pronto, perfeito. E aqui agora eu deixo secar um pouquinho para poder usar aqui a outra madeirinha na lateral para fazer o rebaixo e fazer os encaixes. Eu deixei essa peça secando aqui por 12 horas. Importante que eu vou só usar cola aqui, então eu preciso que ela consiga atingir a total aderência para que ela não solte. Claro que se você for usar um pinador, um prego ou um parafuso, você não precisa esperar tudo isso aí, o suficiente 4 horas para poder secar,
ter a total colagem dela, mas aqui eu preciso de aderência e eu preciso de resistência. Então eu precisava esperar a cura da cola e, portanto, esperei 12 horas. Eu vou soltar agora e começar a montar esta caixa. Está bem colado. O que eu vou fazer agora? Eu vou preencher o fundo com essas madeirinhas, que são o fundo da madeira, lembrando que eu não tenho outra ferramenta que não seja o arco de serra. Portanto, eu precisava utilizar todas as madeiras que já existem no mercado. As madeirinhas de 2 centímetros e uma de 3 centímetros para poder completar aqui toda a área. Eu vou montar ele aqui, não vou colar a princípio, vou só montar ele para que eu tenha base para poder colocar aqui as outras madeirinhas para poder fazer o rebaixo, tanto na parte de baixo para colocar o fundo, como na parte de cima para poder colocar a grelha. Eu vou pegar essas madeirinhas que tem 1,5 centímetro de largura por 1 de espessura. Também existe no mercado pronto, ou seja, as barrinhas de 1 metro, 2 metros, 3 metros. O que eu vou fazer é só um corte aqui na transversal, curto, com o arco de serra. Para que vai servir essas madeirinhas? Eu vou usar elas aqui como estrutura para poder fazer o rebaixo, para eu poder encaixar, para ficar na altura dessa margem aqui. O que acontece? Eu cortei ela, eu usei essa de 1,5 centímetro, porque como eu vou usar o fundo, também preciso de rebaixo para poder encaixar, para ele ficar na altura aqui dessa margem, aqui da minha moldura. E aqui também a distância é o suficiente para poder ficar na mesma altura da margem. A própria moldura vai fazer pressão já para segurar. Claro que eu vou colar também. E uma vez que eu fiz isso, eu tenho uma caixa pronta. Eu vou soltar aqui a minha grelha, que também ficou secando por 12 horas. Para que serve esse rebaixo? Para que quando eu colocar aqui a minha grade, ela mergulhar aqui e ficar na mesma altura dessa margem. Eu não estou colando essas partes aqui de baixo ainda. Eu só estou usando elas para poder nivelar aqui, para poder fazer o meu rebaixo, tanto embaixo como em cima. É importante você espalhar a cola por toda a madeira, para que você agrude por toda a sua extensão de uma forma que uniforme. Se eu deixar desse jeito com esse filete e colocar lá, pode ser que as pontas não grude e depois ela solte com o tempo. Então a ideia aqui é manter a resistência o maior possível, porque eu estou utilizando poucos recursos. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui essa parte, vou inverter ela e vou agora aqui colando uma por uma até terminar toda essa parte aqui de baixo, ou seja, o fundo da caixa. Essa parte aqui já está colada. E agora eu vou deixar ela secando aqui, para eu poder fazer o lixamento e aos poucos ir finalizando aqui a peça. A gente está quase chegando no fim dela, para poder lixar e fazer o acabamento que a gente precisa nessa peça. Agora eu vou verificar se colou. Usei aqui um peso, só para poder colar a parte de baixo. Importante aqui que você deixe aqui uma folga, ou você faça os furos laterais, pelo menos na parte de baixo aqui, para eu poder tirar a madeirinha, senão eu não consigo tirar. Na outra que eu fiz, eu deixei um espaço um pouco maior, dá para eu puxar. Nessa daqui não, então eu tenho que ter uma folga aqui para poder tirar esse tampo. Muito bem. Colou, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar acabamento agora, eu vou utilizar uma lixa. Eu não tenho lixadeira, como é que eu faço? Eu vou usar aqui uma lixa número 100 e uma 220, dessas de lixadeira. E vou usar uma madeirinha, para eu poder colocar a lixa aqui e fazer o lixamento. Uma informação bastante importante, você não precisa pôr muita força para fazer o lixamento. Primeiro que você vai acabar desgastando a madeira além do que deveria,
e vai cansar o braço. Usa o próprio movimento para poder fazer o lixamento. Deixa que a lixa vai fazendo, os grãos vai fazendo o lixamento. Olha, eu estou bem levinho aqui, ó. E ele já está lixando, ou seja, ele já está criando o pó, já está tirando essa crosta aqui mais suja e deixando a madeira mais limpa. Então, não há necessidade de você colocar muita força aqui e acabar se cansando, porque lembrando que você vai querer fazer outras peças para poder vender e vai doer bastante o braço. Então, faz com calma, vai fazendo o lixamento com calma, para que você consiga ir lixando a peça como um todo de uma forma mais tranquila. Então agora eu vou fazer todo o lixamento aqui da madeira. Primeiro eu vou usar uma lixa de número 100, depois 220. Vou lixar também a minha grelha e fazer a finalização com um óleo mineral e uma cera de abelha para deixar a peça bonita. E depois nós vamos fazer uma comparação com a outra peça que eu fiz, utilizando todos os equipamentos aí possíveis aí que eu tinha disponível aqui, e essa peça aqui manualmente, praticamente utilizando somente o arco de serra como ferramenta para poder fazer essa peça aqui. Eu vou colocar a lixa aqui, vou travar aqui com a mão, simples assim, e começar a fazer o lixamento. Como eu estou com as madeiras aqui todas nas verticais, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar esse lixamento aqui na vertical, e depois eu venho dando só um acabamento aqui na lateral, para poder acompanhar os veios da madeira. Terminei de lixar, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui uma cera de abelha com óleo mineral. Normalmente eu faço essa mistura, eu ponho um pouquinho de óleo aqui dentro, mexo bastante, deixo bem concentrado, depois eu passo aqui na madeira, deixo aí curtindo por 1 hora esse líquido todo aqui na madeira para hidratar bastante a madeira, o pino está bem seco aqui. Então eu vou passar esse produto, até porque é um produto atóxico, ou seja, se entrar em contato com o alimento não vai fazer mal, lógico que depois eu limpo, eu dou uma lustrada nele para dar um bom acabamento e praticamente a gente está com a tábua finalizada. Assim que eu finalizar aqui, eu vou pegar a outra tábua para a gente fazer um comparativo de um produto feito com equipamentos e o outro praticamente manual. E aqui está a nossa migalheira. Essa que nós fizemos agora, passo a passo, ou seja, fácil de fazer. Utilizei aqui o arco de serra para poder fazer essa grelha. Usei as próprias medidas que já existem de fábrica em barrinhas de 1, 2 ou 3 metros. Aqui a única coisa que eu fiz foi corte transversal, ou seja, usando o arco de serra, dá para fazer também de uma forma bem simples. Alguns vão até achar esse daqui mais bonito, eu fiz inclusive mais fininho aqui, um pouquinho mais estreito que esse, e aqui eu utilizei pinos. Esse outro que eu publiquei num vídeo, que eu vou deixar também aqui embaixo na descrição para que vocês vejam lá, esse daqui também foi feito com madeira simples, é uma madeira cedrinho, mas é uma madeira muito bonita, muito bem lixado aqui, claro que aqui eu utilizei bastante lixa aqui, eu utilizei tupia para poder fazer o rasgo sem ter emenda. Ou seja, cada um tem a sua beleza. Eu procurei fazer esse daqui utilizando praticamente só o arco de serra e o esquadro, o guia de corte, para poder guiar durante todo o percurso, ou seja, estou fazendo cortes transversais apenas, eu não estou fazendo corte longitudinal, estou fazendo corte transversal, o corte é mais curto. A minha ideia aqui é que ficasse um bom acabamento, claro. Eu utilizei lixa manualmente, ou seja, eu não utilizei nenhum equipamento elétrico aqui para poder fazer essa migalheira, essa tabuinha de corte de pão. O importante aqui é passar que sim, é possível a gente fazer essas peças com bastante qualidade também.
É claro que existe a demora, você vai demorar um pouco mais, porque você está fazendo manualmente, mas não é porque você não tem determinado equipamento que você não consegue. Claro que às vezes você vai dificultar um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais, mas com bastante paciência você consegue fazer. Eu acredito que foi bem simples aí, eu utilizei aqui madeira que estava sobrando aqui, pinos, para fazer esses cortes padrões. Eu precisei cortar, eu não tinha aqui comigo essas madeiras nessas medidas, mas eu verifiquei todas as medidas para saber se existe no mercado, elas existem no mercado, dá para você comprar as barrinhas e fazer os cortes transversais sem utilizar nenhum equipamento elétrico aí para você fazer a sua migalheira de pão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Praticamente eu utilizei somente o arco de serra e o guia de corte, ou seja, o esquadro para poder guiar o arco ali, para eu poder fazer esses cortes nas transversais. Eu poderia, por exemplo, lá no fundo na caixa, ter colocado uma madeira inteiriça para ficar um acabamento ainda melhor, mas fazer corte longitudinal com o arco de serra fica um pouco mais difícil, ele tende a entortar. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter que ter mais paciência. Eu acredito aqui que não seja esse o caso. A ideia é que você consiga fazer essa peça para vender, otimizar o tempo, claro, e vai ficar bonito sim utilizando essas barrinhas, porque todas essas medidas que eu passei de largura e de espessura já existe disponível no mercado aí. Não acredito que dependendo da região tenha dificuldade, porque são madeiras aí, são medidas padrões. Dá para você comprar essas barrinhas e fazer esses cortes nas transversais com o arco de serra, utilizando o esquadro para você poder guiar. Tem aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês acessem lá e vejam fazer esse esquadro de corte, tanto em 90 graus como 45, é muito simples, muito fácil de fazer. Claro que o importante, eles têm que estar muito bem esquadrejados para que você não faça corte errado. Uma peça dessa, para você hoje, aí, se você for gastar todo o material, você deve gastar mais ou menos uns 10 ou 15 reais, você vai pagar de material. Você pode vender essa peça até 50 ou 60 reais, ou seja, uma boa margem de lucro e uma peça bastante interessante para utilizar. Porque a princípio parece que ela não é muito útil, mas ela evita bastante a sujeira e isso é muito legal para que você ofereça para as pessoas. Volto a falar, uma peça que você consegue vender a 50, 60 reais, e você vai pagar de custo 10 ou 15, por aí mais ou menos, você tem um bom lucro, dá para aumentar aí a renda para você conseguir aí otimizar o seu salário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúlios de Carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!